Você já tinha pensado que eu tinha parado de fazer vídeo, né? Eu não parei, não. Então, pessoal, é o seguinte, eu voltei para compensar esse hiato que teve no canal por um tempo. Hoje eu vou trazer um jogo um pouco mais complexo, mais difícil. Quero ver como é que a gente vai sair com esse jogo, tá? A gente vai recriar o Tetris, que é um jogo criado por um russo há muito tempo atrás, que fez muito sucesso. Tenho certeza que você conhece, seus pais conhecem, muita gente conhece esse jogo. Então é um jogo muito divertido. Então a gente vai criar esse Tetris aí e eu quero ver como é que você se sai programando comigo, tá bom? Eu vou trazer aqui algumas coisas que são muito importantes ao meu ponto de vista, que é a forma de programar, entendeu? É a forma como a gente cria os algoritmos, as funções, porque eu sei que nos últimos vídeos eu fazia tudo muito correndo e aquela programação corrida que no final das contas, se fosse para alguém dar uma manutenção naquilo, não gostaria muito do que estava vendo, entendeu? É um código que funciona, porém ele não está muito bem estruturado. Dessa vez eu vou tentar fazer um pouco diferente. Primeiro porque eu dei uma pesquisada, né, sobre o Tetris, sobre outros programadores que também fazem o Tetris, e realmente é um jogo complexo, né? Tem aquelas peças ali e como é que funciona para cair. Então eu tentei deixar o mais didático possível, tá? Então vamos começar. A gente vai abrir aqui então o nosso Visual Studio Code, né? Eu criei uma pasta aqui chamada Tetris, não tem nada nela. E a gente está com o Chrome aberto aqui, só essa parte aqui já é suficiente, tá bom? Então vamos lá, por onde que eu quero começar aqui? Então a gente vai criar um arquivo novo, vamos chamar ele de index.html, certo? Aí a gente já vai escrever HTML aqui no Visual Studio Code. Ele vai dar algumas opções, a gente escolhe HTML5 e pronto, ele já traz aqui o esqueleto do HTML5 pra gente. Então, nossa programação vai ser toda daqui dentro do body e os scripts também. Então, tá, vou salvar aqui esse arquivo, já vou abrir ele aqui no nosso Chrome pra gente já ter acesso a ele aqui. Pronto, então a gente está com ele aberto aqui, ele está em branco porque realmente ele não tem nada, né? Mas é agora que a gente vai começar a criar ele, tá? Logo de cara, o que eu quero que você faça? Vamos criar o Canvas, que a gente vai criar esse Tetris dentro do Canvas, tá? Então a gente vai pôr um identificador nele aqui, com o nome de Tetris mesmo. Aí o tamanho, a gente vai colocar o widget aqui 320. E a altura, a gente vai colocar ele 610. Eu vou criar também o CSS aqui já, pra gente deixar tudo organizado. Então vou abrir aqui o Style. Já fecho ele. Então a gente vai colocar aqui o style para o nosso body. Vamos colocar aqui o background color. Vou colocar uma cor escura, tá? E a cor branca. Color, quando a gente coloca color, é a cor do texto, tá? E o background color é a cor de fundo. Se eu atualizar aqui, eu já vejo que ele mudou a cor. Eu vou criar aqui também uma div embaixo do meu canvas, tá? Que é onde eu vou trazer texto aqui. Eu vou trazer tanto a pontuação quanto a velocidade que a peça está caindo, tá? Então vamos lá, vou criar dois P's aqui. P é de parágrafo, tá? É 2. E um deles eu vou escrever score. Eu vou colocar um span na frente. Coloquei um identificador nele de score. E o span eu vou fazer... O span não, perdão. A velocidade eu vou colocar a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui. Speed. Então pronto, a gente já tem aqui o nosso canvas, né? Aqui em cima é tudo o nosso canvas, por isso que o texto está para baixo. Score e speed embaixo, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou terminar o meu CSS aqui. Então vou colocar um CSS para o score. Vou colocar esse mesmo para os dois, tá? Tá, então tanto o score quanto o speed vai ter esse display inline block. O que significa isso? Que ele não vai pular de linha, tá? Mesmo que minha pontuação for muito alta, ele vai ser bloqueado em line, que é a linha reta. Vou fazer uma condição para div também. O tamanho da fonte dela para 25 pixels. Vou deixar ela como negrito, tá? Weight bold. Font family eu vou colocar aqui monospace, que é uma fonte que vai ficar melhor para a gente ver. E o text align center. Aí. Já ficou interessante já, então a gente já conseguiu fazer o que a gente queria. E agora só falta a gente criar o nosso style aqui do canvas. Então vou pôr aqui canvas.
display block e margem 0 alto. O que significa esse 0 alto aqui, gente? 0 alto significa que eu estou deixando ele sem margem nenhuma. E 0 para cima e alto para os lados. Então, se ele está automático para os lados, então ele vai centralizar. Tá? Então, o 0 alto serve para centralizar o canvas aqui. Então, a gente já terminou nossa primeira parte, que é mais a criação do nosso esqueleto do HTML, né? E agora a gente vai trabalhar no nosso canvas. Para a gente trabalhar no nosso canvas, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu nem lembro como foi nos últimos vídeos, se eu criava um arquivo JS separado ou se eu escrevia tudo no próprio HTML. Mas dessa vez eu vou criar um JavaScript para cada tipo de situação que a gente vai trabalhar, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, New File, e eu vou criar aqui um game.js, que é onde vai ficar as funções, as variáveis do nosso jogo. Vou criar mais um aqui, functions.js, que vão ser as funções do nosso jogo. Vou criar mais um aqui, ó, piece.js, que aqui eu vou criar uma classe. Se você já trabalhou com PHP ou com Java, você conhece como funciona a estruturação de classes e funções dentro de classes. A gente vai criar uma classe aqui para a peça do Tetris, tá? E vai ser dentro desse arquivo piece.js. E eu também vou criar um arquivo chamado skeletons, que vai ser o esqueleto de cada peça, tá? Então a gente tem aqui o nosso index.html, o game.js, as funções, a peça e os esqueletos. Então por onde é que a gente vai começar agora esses JS? A gente vai começar pelo mais chato, para depois ficar mais divertido. Então a gente vai começar pelos skeletons, que vai ser o esqueleto de cada pecinha do Tetris ali. Então a gente vai criar um array, e dentro desse array a gente vai colocar a nomenclatura de cada peça, tá? E aí essas peças a gente já vai desenhando elas aqui. A gente vai usar... mais uma coisa. Agora nesses vídeos novos eu vou trabalhar com JavaScript da forma correta, tá? Eu lembro que nos últimos vídeos eu criava var para tudo e boa. Agora não, a gente vai trabalhar com constantes, com lets, tá? Que constante não é uma variável, constante é um valor definido que não vai mudar. Isso faz com que a aplicação fique mais rápida e seja melhor programada, tá? Então, voltando aqui. A gente vai vir aqui nos nossos skeletons, então, e a gente vai criar, então, nossa primeira peça, ó, const i, que é a peça reta, né? A gente vai colocar letras para identificar cada peça. Então, a gente criou um array. Quando a gente abre colchetes aqui, significa que dentro dela vai ser um array, tá bom? Então, aqui dentro desse array, a gente vai criar um quadrado. Nós vamos criar tipo de uma matriz, tá? E aí a gente vai colocar 0 se não quiser que seja preenchido e 1 se a gente quiser que seja preenchido. É assim que a gente vai criar a nossa peça. Aí depois, no código do jogo, a gente vai escolher como pintar ele na tela, como pintar a peça na tela. E ele vai pintar a peça que tiver com 1 no lugar. Se você não entendeu, vamos continuar aqui que você vai entender. Eu vou pegar aqui a nossa peça e aí eu vou criar então quatro arrays aqui. É assim que vai se parecer qualquer uma das nossas peças dentro do jogo, tá? Aí a gente só vai preencher elas de acordo com a necessidade. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei esse array, eu criei ele errado aqui, peraí. Eu vou criar ele aí aqui. Pronto, o que é isso aqui? Esse aqui é uma peça, tá, do Tetris. Claramente está errado, tá? A gente precisa colocar esse i certinho. Mas o que eu quero explicar para você aqui? Todas as peças vão ser feitas assim. E cada uma delas tem que ser feitas 4 vezes. Por quê? Não sei se você se lembra, mas o Tetris, ele, por exemplo, essa aqui é a tecla I. Então é aquele pauzinho reto. Então a cada vez que você girar ele vai ficar para baixo, para cima e para o lado. Como ele é reto, ele só tem 2 posições. Mas mesmo assim, todas elas têm 4 posições, tá? 0 graus, 90, 180, 270 graus. Então a gente vai criar 4 vezes essa peça aqui, 2, 3 e 4. Então essa aqui já é a peça aí. Como é que a gente vai fazer aqui então? A gente vai preencher aqui a segunda linha, 1 e 1 e 1, certo? Aqui ela está preenchida. Aí aqui na segunda vai ser ela na vertical, então a gente vai pôr aqui 1, 1, 1. A terceira a gente vai voltar aqui na terceira linha, 1, 1, 1 e 1. E a quarta a gente vai colocar aqui, 1, 1 e 1.
Pronto, essa peça aqui nossa já está pronta. Se você não está entendendo, não se preocupa, porque é um pouco complicado mesmo de entender. Vamos continuar a criar todas as peças, aí depois, quando a gente for inserir ela dentro do jogo, você vai entender melhor. Tá? Então eu vou criar as próximas peças aqui. Eu vou copiar tudo que eu fiz aqui para economizar tempo. Ele não vai ter os 4, tá? Vai ter só 3, porque acho que a maior peça ali é a nossa peça retangular, a nossa peça reta. Então vai ter só 3. Só com 3. Então eu vou começar ela aqui. A segunda peça dela vai ser assim, que é 0, 0 e 0. A terceira aqui é tudo 0. Vou preencher, tá certo. E a quarta eu vou colocar ela aqui, que é 0. Tá? Então essa aqui é a J, ela vai ser assim. Eu vou até apagar essa uma aqui, que compensa mais eu copiar do J que eu acabei de criar para fazer o L, tá? Eu vou criar a peça aqui chamada L. E aqui a gente vai preencher ela. Então a gente vai começar com ela ao contrário. Pronto. Agora a gente vai para nossa tecla O. E a O ela vai ser mais fácil de ser criada porque ela é um quadrado. Então o quadrado ele não vai girar. Se o quadrado não vai girar, ele não vai ter nenhuma outra posição. Então, eu posso colocar aqui que ele é assim. 1 e 1 e 1. E o resto tudo em volta 0. Certo? Aí aqui na S eu vou copiar ele de novo porque eu vou usar... Perdão. Eu vou usar os 3 aqui. S. Aí. Então aqui a gente já fez o nosso S. Agora eu vou fazer a T. Vou copiar aqui. Certo. Deixa eu ver. Para cima, para um lado, para baixo e para o outro. Tá certo. Depois dessa tecla aqui, ficou faltando o Z, que é essa daqui ao contrário. Então pronto, todas as nossas teclas foram criadas, né, nossas peças. Eu só vou dar uma averiguada aqui em todas, mas eu vou deixar o vídeo avançado, tá? Aparentemente tá ok. Então a partir de agora a gente já vai começar a nossa programação, certo? Então tendo feito isso, agora a gente vai criar o nosso jogo, mas antes a gente vai importar esses JS aqui no nosso index.html, que eu tinha esquecido de fazer isso, tá? Então a gente vai vir aqui, vamos criar aqui o script, aí a gente vai colocar aqui src, e aqui a gente coloca os nossos JS. Então eu vou colocar aqui a nossa peça.js, vou colocar aqui o nosso skeletons, depois dos skeletons eu vou colocar as nossas functions e depois eu vou colocar o nosso game, então game.js. Então pronto, estou importando todos os nossos JS e agora a gente pode ir para a próxima parte, que é começar o nosso game.js. Vamos então começar criando as nossas constantes. Então const cvs, que vai ser o nosso canvas, tá? O nosso canvas, então é só a gente pegar aqui o document.getElementById. Ele preencheu para mim sozinho ali. Tetris. Então o que é isso? Eu estou pegando qual é o objeto que tem Tetris como ID. By ID. Então se eu ver aqui no meu index.html, ó, eu criei um canvas com ID de Tetris. Então é esse objeto aqui que o JavaScript vai procurar nessa constante aqui. Próximo. Então eu vou criar um const ctx, que é o nosso contexto do jogo. Então eu vou pôr cvs, que é o nosso canvas. Get context. E aí eu vou colocar que ele é 2D, certo? É um jogo em 2D. Próximo aqui, eu vou pegar quais são os nossos elementos que a gente vai preencher lá embaixo, que é tanto o score quanto o speed, tá? Então vamos const score element
document.get, aqui ele já traz para mim automático, eu só dou enter e falo qual é. Então é score, o ID mesmo daquele objeto, e speed element, document.getElement by ID speed. Então pronto, eu já consegui trazer todos os meus objetos. E agora a gente vai complicar um pouco, né? A gente vai criar aqui nossa const row, que é linha. O que significa isso? O Tetris ele é um jogo de blocos, né? Então a gente tem que mencionar quantos blocos que a gente vai querer que caiba aqui dentro do nosso canvas. Então eu vou colocar que o nosso jogo ele vai ser feito para 20 linhas. Const que vai ser quantas colunas, né? Então eu vou colocar 10 colunas. Então vai ser 20 linhas por 10 colunas. SQ, que vai ser os nossos squares. Então 30, então vai ser 30 pixels cada quadradinho. Então vai ser 20 linhas com 10 colunas de 30 pixels cada um. Aí agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir uma cor padrão para todos esses blocos. Então vamos criar aqui default color, que vai ser, eu vou colocar aqui um hexadecimal 111, que é uma cor, não é preto, mas é bem escuro, tá? Próximo aqui, const default border, que é a cor da borda, tá? De cada quadradinho. Eu vou colocar um RGBA, que é que eu consigo tratar a transparência aqui, tá? Não vai ser um hexadecimal, porque hexadecimal são cores firmes, fortes, e o RGBA eu posso tratar a transparência deles. Então vai ser branco, 255, 255, 255, significa branco. Só que no final eu vou colocar 0.1 para ele ter uma transparência, tá? Que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, vou criar o nosso quadro ali do jogo. Então eu vou criar um let. Por que let? Porque é uma variável, tá? Ele vai poder mudar a cor ou o tamanho se eu quiser. Então eu vou criar ele como um array vazio. E aí eu vou desenhar ele conforme as nossas constantes ali em cima. Então eu vou criar um for current row, que significa a linha atual para cada linha, né? A nossa linha vai começar com 0. Enquanto a current row for menor do que o tanto de linhas que a gente definiu, a gente vai aumentar 1. Isso aqui é só uma condição, tá? Ele está criando um loop para ele ir desenhando na tela para mim. Então eu vou colocar aqui o meu board current row e eu vou esvaziar ele. Ele vai criar como um array vazio. E aí eu vou colocar aqui então que o nosso... Agora eu vou criar, na verdade, a parte das colunas, né? Então dentro de cada linha e agora dentro de cada coluna. O current call, que vai ser a coluna normal. Essa variável aqui, você tá vendo que ela não existe, porque na hora que eu crio um for, na verdade eu tô definindo uma variável. Então isso aqui tá sendo definido agora. Acho que eu posso até colocar um let aqui. Let. Isso. Current row igual a 0. Enquanto o current call for menor do que o tanto que a gente definiu, ele vai criar mais um. E o que ele vai fazer aqui então? Ele vai preencher qual vai ser a cor do nosso quadrado. Tá? Então eu vou colocar aqui board current row e current call. O que vai ser aqui então? É o preenchimento da cor. Então por enquanto vai ser o default color. Eu já criei essa variável board. Essa board ela já está acessível e eu já sei qual é a cor de cada um deles, que na verdade é uma cor só. Só que eu preciso criar uma função agora que vai preencher isso daqui para mim. Então para isso eu vou vir aqui no nosso arquivo functions e eu vou criar essa função então. Function drawBoard, que vai ser desenhar quadro, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu pegar até esse for. Escrevi errado aqui, ó. Current. E aqui no nosso drawBoard, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse for mesmo. E aqui eu vou pegar qual é a cor que está atualmente. Então const current square color vai ser igual a board current color. Ele vai trazer aqui para mim a cor de cada um deles. E agora eu preciso fazer uma função para pintar. Lá em cima eu defini qual era a cor de cada um daqueles blocos. E aí eu criei uma função que vai pintar cada um deles. Então eu trouxe aqui uma constante que vai ser a cor atual de cada um desses blocos. E agora eu vou criar uma outra função. Eu vou até chamar ela aqui já. drawSquare. E aí eu vou falar qual que é a row, qual que é a col e qual que é a cor. Então vamos lá. Current row, col, current square color. Isso. Então, pronto.
Agora eu vou criar essa função aqui também. Aliás, eu vou até deixar isso aqui mais específico agora dentro dessa função, que é, eu vou trazer o eixo Y, o eixo X e qual vai ser a cor. Fica mais fácil de entender. Então eu vou pintar um quadrado no eixo Y, no eixo X de determinada cor. É isso que essa função vai fazer, somente isso. Então eu vou colocar aqui, ó, ctx.fillStyle é igual a color. Ou seja, eu estou criando um pincel, né, que vai pintar dentro do contexto que a gente definiu lá em cima aqui 2D. Ele vai criar essa cor. E aí eu vou pintar um retângulo. Qual retângulo? Então ctx.fillRect. Aí eu vou colocar x multiplicado por SQ. O que é SQ? SQ é essa constante que eu criei aqui, ó, que significa 30. Ou seja, eu vou pintar 30 pixels. 30 pixels a partir do x. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou pintar aqui também y multiplicado por SQ. E aí eu vou mencionar quantos quadrados vão ser. Então, aí 30, no caso SQ e SQ. Tá? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Eu vou criar uma condição. If color for God default color. Eu fiz uma função aqui, uma verificação. Se a cor for a cor normal, eu vou pintar também a borda, tá? E aí, vamos lá. ctx.trueRect. E aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou até... Eu tô colocando a borda aqui, tá? Pra ele ficar com aquele aspecto quadrado com bordas, tá? Então é isso que eu tô fazendo. Você entendeu a questão aqui do x multiplicado por SQ? Eu tô colocando a posição x e y multiplicado pelo tanto de pixel que é realmente cada quadradinho do jogo, tá? Então eu criei aqui a nossa drawboard e a drawsquare. Então, se eu colocar essa drawboard aqui dentro do nosso game, logo após a gente chamar ele aqui e rodar, aqui, ele já pintou então o nosso quadro, que é o que eu queria que acontecesse. Então pronto, a gente já criou o nosso quadro, a gente já preencheu ele com a cor. Para você entender melhor, ó, essa cor aqui de dentro, ela é a cor do nosso 111. Se eu colocar aqui, por exemplo, FFF, ele vai ser branco. Só que aí eu teria que mudar alguma cor aqui para você poder ver a borda, né? Deixa eu colocar aqui 0, 0 e 0. Aí, então ele ficou com uma bordinha bem um pouquinho transparente. Tá, aí seria se o nosso jogo fosse branco, mas eu não quero que ele seja branco. Então vou voltar aqui, 1. Agora o que a gente vai criar aqui? A gente vai criar as nossas peças, tá? Então a gente já não criou nossas peças? A gente já criou, só que a gente não está definindo ela em lugar nenhum. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui uma const pieces, tudo maiúsculo pra gente não confundir. Aí, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar essa variável aqui, dentro dela eu vou colocar vários arrays. Por que vários arrays? Porque eu quero falar qual é a peça e qual é a cor da nossa peça também. Então são 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peças. Então vamos lá. A gente tem o Z, a gente tem o S, a gente tem o T, a gente tem o O, a gente tem o I, J. Aí então eu vou colocar aqui a peça, vírgula, a cor que eu quero para essa peça. Então tá aqui definido já as nossas peças com as cores que elas terão. E aí agora a gente vai definir a nossa peça com uma variável chamada let igual random. Essa função existe? Não existe. Vamos ver ela. Vamos vir aqui nas functions. Function random. Essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma peça aleatória puxando daquele array. Então vai vir sempre uma peça aleatória. A gente não sabe a ordem dessa peça, tá bom? Então a gente vai criar aqui. Antes da gente criar essa peça, eu acho importante a gente criar a nossa classe da peça ali. Então, vamos parar tudo aqui e criar a classe primeiro, tá? Bom, de início, a gente vai vir aqui no nosso arquivo piece.js e a gente vai criar classe piece. Da mesma forma como você cria em outras linguagens, tá? Praticamente igual.
E aqui a gente vai criar um constructor, que é uma função invisível, tá? E dentro desse constructor a gente vai colocar aqui a peça e a cor. Aqui a gente vai colocar this é igual, ou seja, a peça dessa classe vai ser a peça que a gente enviar. E a cor que a gente enviar. Aqui a gente vai começar com a ordem da peça, tá? Aquela ordem do array que a gente criou aqui. Então sempre vai ser a peça número 1, tá? A peça número 1. Aí depois, quando eu for girando ela, ele vai pegar o index 2, 3 e 4. Mas de início ele sempre vai começar com o 0, tá? Vou criar uma variável aqui então, ActivePiece, que é igual a this.n. Ou seja, eu vou trazer o array, esse aqui que eu acabei de mostrar. Então a peça ativa vai ser essa peça nesse índice. Aí eu vou pôr a posição x e y. Então x é igual a 3 e this.y é igual a menos 2. Por que menos 2? Porque a peça começa antes do jogo começar. Ela vai caindo no jogo. Ela vai começar antes do nosso canvas. Acho que isso já resolve por início? Talvez. Então a gente vai voltar ali na nossa função. A gente estava criando random piece. E a gente vai criar const random piece number. E aqui a gente vai colocar math.floor, que a gente vai arredondar para baixo. Aí math.random, então, multiplicado por length. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma peça aleatória, né? Vai trazer daquele array uma peça aleatória de 1 a 6, de 0 a 6, que são 7, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai retornar, então esse random piece ele vai dar um retorno. Então ele vai dar um retorno new piece, e aí eu vou colocar o que eu quero, que são aquelas declarações que eu fiz aqui no constructor, a peça e a cor. Então eu vou trazer aqui, ó, pieces random number 0. Deixa eu alinhar aqui melhor. Então eu estou trazendo aqui o array dela 0 e o array dela 1. O que é o 0? O 0 é a peça que eu estou trazendo e 1 é a cor. Então, onde é que eu defini isso? Eu defini aqui, ó. Então, índice 0 é esse e o índice 2 é a cor. Peça, cor, peça, cor, peça, cor. Então aqui 0 é a peça, 1 é a cor. É assim que eu estou trazendo. E eu sei que na função que eu criei ali, aliás, na nossa classe que a gente criou, a gente quer a peça e quer a cor. Então é isso mesmo, tá certo já. Criamos a nossa peça. Eu tô tendo a impressão de que a minha câmera aqui ela vai atrapalhar a vista do código. Eu vou colocar eu aqui embaixo e quando a gente começar a trabalhar com a pontuação, aí eu volto pra cá, beleza? Então, vamos continuar de onde a gente parou. Agora a gente vai criar uma função que chama drop. É essa função drop que é a responsável pela queda do objeto na tela, tá? E ela vai acabar conversando também dentro da classe peça. E por início a gente vai criar ela aqui fora no arquivo functions.js. Então a gente vai criar aqui function drop. E aqui a gente vai criar a nossa constante now, now significa agora. Então vamos pegar a data de agora, certo? E aqui a gente vai criar uma constante chamada delta, que essa delta vai ser now menos drop start. O que é drop start, Lucas? A gente vem aqui, eu acho que a gente não mencionou aqui ainda, né? Então vamos pegar aqui, vamos criar uma variável, depois das nossas constantes aqui, vamos criar tudo que a gente precisa aqui já. Então let speed é igual, eu vou criar uma velocidade de 500, o que significa 500? Esse número é em milissegundos, então se fosse 1000 seria a cada 1 segundo. E eu quero que a peça caia a cada meio segundo, a 500 milissegundos. Eu vou criar aqui uma variável chamada drop start, que é o horário que a peça começou a cair. Então vai ser date.now. E eu vou criar a pontuação também, score igual a 0. Então já tem aqui a nossa velocidade, a hora do drop e a nossa pontuação. Agora sim, a gente volta nas nossas funções e então eu vou calcular o delta aqui, que é o horário de agora menos o horário que começou a cair, certo? Então, se eu colocar aqui, se o delta
é maior que a velocidade, ou seja, se passou o tanto de milissegundo que eu quero que passe, então ele vai executar uma função dentro da nossa classe peça, que essa função não existe ainda, mas a gente vai criar. E aí eu vou alterar a nossa variável dropStart. Eu vou resetar ela para state.now, ou seja, eu vou atualizar a função dropStart e vou executar essa função. Então vai ser piece, que é a nossa peça, né? Esse piece é a variável que eu defini aqui no game, ó. Piece é igual a um random piece. Então é essa peça aqui que eu estou chamando piece.moveDown, que é mover para baixo. E agora eu vou ter que criar essa função dentro da nossa classe piece. Então vamos criar aqui dentro function moveDown. Não preciso de moveDown, eu estou dentro da classe, né? Não precisa de function. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar outras funções aqui dentro. De início, eu já vou desmembrar tudo. Eu poderia fazer tudo aqui dentro do moveDown, mas como a gente está trabalhando de uma forma onde a gente consiga entender esse código depois de pronto, eu vou separar isso aqui em diversas funções. Uma delas é... deixa eu voltar aqui. Uma delas é a função fill, que eu vou pintar ela com alguma cor. Outra função aqui vai ser a draw, que eu vou pintar ele. E a função onDraw. O que significa onDraw? Eu vou apagar a peça. Então isso vai servir tanto para quando eu for girar a peça, né, que eu vou deletar tudo e pintar de novo. Tecnicamente é isso. O que o draw vai fazer? Então ele vai fazer this. O que significa this? This significa que eu estou chamando a classe. Então essa função, a função dessa classe. Por quê? Eu poderia ter várias peças em jogo. Se fosse um jogo multiplayer, por exemplo, caindo duas, a variável this significa que eu estou falando dessa variável, que é aquela variável piece, entendeu? Então eu vou pintar ele de que cor? This.color, que é a cor que eu defini aqui em cima. E o onDraw, como é que a gente faz? A mesma coisa, só que aqui no onDraw, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar o quadrado dessa peça da cor default, que é a cor padrão. Então a cor que a gente definiu lá no game.js como padrão, ela vai ser pintada na tela, então é como se a peça não estivesse mais existindo. Aí aqui que a gente vai fazer uma função. Então a gente vai pegar o mesmo for que está ali, aquele for que percorre todo o nosso campo, todas as 20 linhas e 10 colunas. A gente vai usar ele de novo, dentro da classe piece no fill, certo? Só que aqui, o que a gente vai fazer? Em vez de ser current row menor do que o row, a gente vai pegar this.activePiece.length. O que significa isso? Eu sei que a minha peça atual é essa peça aqui, que é uma peça que veio aleatoriamente, e eu sei qual é o tamanho dela. Então, se eu fizer isso, eu vou pegar só exatamente os quadrados que eu quero. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tanto aqui quanto aqui. E aí aqui, eu vou colocar se a peça existe, que é aí que ele vai entrar dentro daquele array que eu fiz, e vai ver se o número é 0 ou se é 1. Então, eu vou fazer um if aqui, uma verificação. This.activePiece, aí eu vou colocar current row, current call. Então, se eu fazer essa verificação, ele vai ver se o número lá é 0 ou se é 1. Se o número for 1, ele vai pintar o quadrado para mim. Ele vai criar esse draw square. Só que o que eu vou mandar aqui? Eu não vou mandar o current row, current call. Eu vou mandar o this.x, que é a posição x, mais current call. Eu vou acrescentar então toda a parte que eu quero, a posição x dessa peça, mais o current call, e vou fazer a mesma coisa com o eixo y. Então, this.y, draw square, ele está pegando como yx. Então, aqui é y e aqui é row, antes que eu me confunda. This.x mais current call, certo? E aqui eu vou pintar ele com a cor. Acho que isso resolve. Tem aqui o fill, tem o draw e tem o onDraw. Então, agora eu vou ter que preencher a nossa função moveDown. Como é que eu vou preencher ela? Eu vou colocar this.onDraw, ou seja, eu vou apagar toda a nossa peça. Em seguida, eu vou aumentar a nossa posição y, porque a peça está caindo. Então, this.y mais, certo? E aí eu vou dar this.draw, ou seja, apaguei nossa peça, pintei de novo. É assim que funciona no Request Animation Frame. Ele vai deletar a peça e vai pintar de novo. Deletar e pintar de novo a cada vez que eu rodar essa função moveDown. Deixa eu voltar aqui no game, ver como é que tá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho a nossa peça definida, então eu vou executar a função drop que a gente criou ali. Deixa eu ver como é que tá a função.
drop. Acredito que já está tudo certo. Deixa eu esqueci de fazer o principal aqui para fazer o jogo funcionar como um jogo de verdade, né? Aqui no nosso drop, a gente vai executar uma função aqui que é o request animation frame. A gente não criou essa função é do JavaScript mesmo. E a cada vez que der um animation frame, a gente vai executar a função drop, que ela vai ser executada continuamente sozinha, num loop infinito. Encontrei aqui o problema, tá? Eu não tinha colocado aqui na função fill, eu não tinha colocado aqui o ponto length. E aqui, quando eu estou definindo as posições x e y, eu coloquei this.y menos 2. É igual a menos 2, para ele começar nessa posição, tá bom? Vamos ver agora se está caindo a nossa tecla. Deixa eu salvar tudo aqui. E agora eu estou dando F5. Isso, então a nossa peça já começou a cair. Nota que não tem pontuação, não tem velocidade ali. Se eu apertar os botões do teclado, nada acontece. E ele está vazando o nosso cenário. Isso não é um problema, tá? A gente vai criar agora essas condições. Mas o importante é que... Deixa eu dar F5 de novo. O importante é que já está funcionando. Você pode ver que está descendo uma peça aleatória toda vez que eu aperto F5. Então ele já está praticamente funcionando. Que se alguém vê essa tela sabe que jogo é esse, né? Eu vou criar a função de bloqueio, tá? Para quando a peça chegar lá embaixo, ela bloquear. E em seguida a gente cria os comandos para ele ir para os laterais, tá bom? Eu vou pegar aqui então, eu vou criar uma função que vai se chamar collision, de colisão mesmo, tá? Então, collision. E essa função, ela vai receber os atributos x, que é o eixo x, o eixo y, e eu vou chamar aqui de future piece, que seria a peça no futuro, que seria o próximo passo dessa peça. Tipo, eu não bati ainda em nenhuma coisa, mas na próxima vez que eu recarregar a página eu vou bater. É isso que eu quero saber nessa função collision. Então, eu vou fazer aquele for de novo, tá? Eu vou criar ele aqui, só pra gente não pegar esse costume de ficar copiando e colando. Então, current row é igual a 0. Enquanto o current row for menor do que o future piece.length, eu vou continuar executando essa função. Então, current row, mais. Aí aqui dentro eu vou abrir as chaves. Vou colocar de novo aqui, for, let, current call é igual a 0. Deixa eu escrever left aqui. Let current call igual a 0. Enquanto o current call for menor que o future piece.length, eu vou dar aqui então current call mais. Aqui em seguida então eu vou colocar if, se, essa exclamação significa negativo, então se não, future piece, peraí que eu já vou explicar, tá? Future piece, current row, current call. Continue. Ou seja, eu tô vendo aqui, se a minha future piece, aqui, eu tô vendo se o resultado aqui for negativo, ou seja, se não existe nenhuma peça aqui da future piece que esteja nessa linha e nessa coluna, eu vou continuar a minha função. Tá, fiz a primeira verificação aqui. Agora então eu vou acrescentar o espaço da minha future piece, que aí eu vou pegar a função, um novo atributo de posições, que vai ser o new x é igual this.x mais current call mais x. E o new y é igual this.y mais current row mais y. E aí agora eu vou criar as condições. If new x menor que 0. Se a minha nova posição x for menor que 0, ou seja, se eu estou colidindo com a minha lateral esquerda, porque 0 é o primeiro ali. Então se eu estou colidindo ali, ou se o meu new x é maior ou igual do que a col, que é o número de linhas, número de colunas que a gente tem, ou se o meu new y, que vai ser a nova posição, for maior ou igual ao tanto de linhas que a gente tem. Então aqui já deu pra entender melhor, né? A nova posição, ela é menor que 0, ela tá trombando ali, ou ela chegou no fim das minhas colunas? Se sim, eu vou dar return true, ou seja, trombei com alguma coisa, eu vou retornar que o collision é verdadeiro, que a função chama collision. Entendeu? Então vamos fazer mais algumas verificações aqui. If, se a posição y é menor do que 0, que geralmente vai ser, que é quando a gente começa, então a gente vai dar um continue aqui, tá? Pra gente explicar que isso aqui é um falso positivo, que vai dar tudo certo. E agora eu vou verificar se no nosso quadro já existem alguns campos preenchidos ali. Então como é que eu faço isso? Eu pego o board, que é a nossa variável board, que a gente definiu aqui no começo do game, ó, let board, tá? Eu vou pegar aqui então, ó, if board, aí eu coloco new y, ou seja, a próxima posição, ela tá pintada ou não? Eu vou verificar isso agora. Então, new x é diferente da default color, ou seja, se a cor é qualquer uma menos a cor padrão,
então também eu vou retornar true. Ou seja, eu vou estar colidindo tanto quanto quando eu chego nas bordas, como também quando eu encosto em algum quadrado que já esteja pintado. Então ele vai retornar que deu uma colisão ali. Fora isso, eu vou fechar aqui e eu vou dar um return false. Certo? Então, essa colisão aqui ela já está feita, a nossa função da colisão. Então agora a gente vai pegar e vai voltar lá na nossa função move down. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, if, agora eu vou fazer uma verificação. Se não this collision, quais são os campos que ele pede ali? O X, o Y e uma peça para o futuro, né? Que seria a peça atual, mas eu vou atualizar ela para ser uma peça futura. Então eu vou mandar aqui 0, 1, this active piece. Ou seja, se não estiver colidindo, eu vou executar esses campos aqui. Certo? E depois, se eu colidir, ele vai passar desse if, aí eu vou colocar piece é igual a random piece. Ou seja, eu vou resetar minha peça para uma peça nova. Colidir, chegou na próxima então. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Só quando estiver rodando esse move down, tá bom? Aí, ele vai acontecer uma coisa aqui interessante que eu vou mostrar para vocês. O que está acontecendo aqui então? Nada, deu algum erro. Vamos ver qual é o erro que deu aqui. New x0 is not defined. Eu não tô... Cadê? New x0. Deve ser aqui. Então, ele tá caindo a nossa peça aqui. Note que, quando ele chegar aqui embaixo, que ele vai colidir, ele tá repintando aqui para mim. Por quê? Eu preciso travar essa tintura que eu tô fazendo, que eu tô pintando aqui os quadrados. Eu preciso travar eles para eles, quando bater em alguma outra, eles ficar na última posição que eles estavam. Eu vou criar aqui então, deixa eu parar isso aqui de alguma forma. Vai ter como eu parar. Eu vou criar uma função aqui então agora, que eu vou chamar ela de lock, que é uma função para travar a peça. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar essa função lock. Se você está vendo o vídeo agora, você percebeu que deu uma mudada na tela aí, porque eu já gravei essa função lock 2 vezes e eu esqueci que eu tinha colocado o zoom aqui na tela e eu não estava mostrando para você como que eu tinha feito essa função. Então eu trouxe minha imagem mais para cima para não atrapalhar e vamos criar de novo essa função, tá? Essa função vai ser a função que vai travar a peça, né, quando ela encostar ali. Então vamos criar ela aqui. Logo aqui embaixo a gente vai criar lock. Dentro dessa função, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele for pegando todas as linhas e colunas. Então for let current row é igual a 0. Tá? Enquanto current row for menor do que this.activePiece.length, ou seja, enquanto active row, a row ativa, for menor do que o tamanho da peça, então current row mais. Em seguida, para call também, for let current call igual a 0. Current call, enquanto ela for menor do que this.activePiece.current call mais. Certo, então eu entrei dentro desse loop aqui. Agora eu vou fazer uma verificação. Se o tamanho da nossa peça for 0, se ele bater aqui no esqueleto, ó, e for 0, eu não quero que ele faça nada, só quero que ele faça alguma coisa quando for esse 1 aqui. Então, vou colocar um negativo aqui, senão, this.activePiece current row current call. Então eu vou dar um continue aqui porque tá tudo bem, se ele passar por isso. Aí, próxima verificação. Se this.y mais current row, ou seja, se a minha posição y mais a minha linha atual for menor que 0, ou seja, se ele estiver acima do quadro e eu rodar essa função, é porque deu algum problema. Então, eu vou colocar aqui break, que esse aqui vai ser o nosso game over, tá? Por quê? Porque se a peça está lá em cima e ela bateu a função lock, significa que bateu peça demais e ele não consegue continuar o jogo. Se ele passar por isso tudo, então a gente vai pintar o board. Então board this.y, nessa posição y mais current row, e this.x mais current call é igual a this.color. Ou seja, eu vou pintar o quadro nessa posição atual da cor que for a nossa peça no momento. Depois disso, então, eu só vou rodar aqui um drawboard para ele pintar o quadro todo com as cores do nosso variável board, e eu vou executar essa função aqui então no move down.
na hora que ele não colidir. Se ele não colidir, ele vai descer a peça a mais, né? Eu vou acrescentar aqui o y mais. Se ele colidir, então ele vai bloquear. This.lock. Vamos ver aqui, F5. This.lock. Aqui, travei. Então, na hora que a outra bater aqui, ela tem que parar. Aí, parou e desceu a próxima. Então, tá funcionando o que a gente queria, tá? A função lock funcionou. Dessa vez eu consegui gravar, né? Então, agora o nosso próximo passo vai ser fazer a movimentação quando eu apertar as setas do teclado, tá bom? Eu vou criar uma função aqui no arquivo de funções. Essa função, ela vai se chamar control e ele vai receber um evento, tá? Que evento é esse? Eu vou criar aqui uma constante chamada moveFunctions. E aqui eu vou colocar todas as funções. Depois dela aqui, eu vou criar uma outra constante chamada movePiece, ou seja, mover peça, que é igual a moveFunctions event.code. O que significa isso? Eu vou enviar uma tecla pressionada do teclado para essa função control. E aqui dentro do moveFunctions eu vou falar o que cada peça vai significar. Então eu vou pôr aqui, ó, arrow left, quando eu pressionar a tecla para a esquerda. Vou colocar aqui também arrow right, que é quando eu pressionar a tecla para a direita. Vou colocar arrow up, que é quando eu apertar para cima. E vou colocar arrow down, que é quando eu apertar para baixo. Aqui eu vou executar algumas funções na minha classe da peça que elas ainda não existem e precisam ser criadas. Então, aqui no final eu vou dar movePiece, ou seja, eu transformei essa constante aqui numa função. Eu vou executar aqui essas funções, só que antes eu vou embananar um pouco aqui porque eu comecei errado, mas eu vou fazer aqui o seguinte, ó, no nosso arquivo game.js, lá no finalzinho dele, depois que a gente dá o drop, vamos fazer aqui, ó, document.add event listener, ou seja, eu vou esperar um evento ser chamado, que é o keydown, ou seja, ao pressionar uma tecla. Então ele vai ficar esperando aqui o meu document pressionar alguma tecla, para quê? Para executar alguma coisa. Que coisa é essa? A função control. Então, beleza, quando eu apertar alguma tecla, eu vou executar essa função control. Agora sim a gente pode voltar aqui. O control vai executar essas funções. Esse event é a tecla pressionada, tá? E aqui, o event, na verdade, ele vai trazer um objeto. E aí, esse objeto, ele tem um code, que é o que eu estou trazendo aqui embaixo. Event.code, que seria arrow right, arrow left, arrow right, arrow up e arrow down. Arrow down, a gente já tem essa função aqui definida. A gente sabe que é a nossa classe, né? Piece.moveDown. Essa função a gente já criou. Agora, as outras... O que a gente vai ter que fazer? A gente vai criar essas funções, né? Então seria piece.moveLeft, piece.moveRight. E aqui no up é uma função um pouco mais complicada, mas a gente vai fazer também, que é o piece.rotate. E todas essas aqui a gente vai alterar o start date lá, para ele parar um pouquinho a peça, para ela não ficar descendo e alterando e indo para o lado ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai alterar aqui, ó, drop start, aquela variável lá da data, e a gente vai atualizar ela aqui quando a gente for mover para alguns lados, tá? Então a gente vai executar essa função aqui, aliás, alterar o valor dessa variável aqui e no arrow up também. Só no arrow down que não, senão ele não vai descer, ele vai continuar com o drop start antigo. Então, aqui a gente já definiu a nossa função control e já falou quais são as funções que vai executar. Só que essas funções ainda não existem, nós precisamos criar elas. Então, vamos criar elas aqui. Criei o moveLeft, vou criar aqui também o moveRight e eu vou criar o rotate também. Pronto. Agora vamos fazer as ações acontecerem aqui. Vou fazer, antes de tudo, uma verificação. If this collision... Aliás, se não estiver colidindo, né? -1. -1 é porque a posição X não pode ser menor que 1, tá? E 0, que é a posição Y. Aí sim, se ele não estiver colidindo, então ele vai mover. Então é this.onDraw, mesma coisa que a gente fez
para descer, tá? Então aqui a gente vai dar this.x menos menos, ou seja, ele vai diminuir a posição x. Então tá certo, é isso mesmo. E this.draw. Aí, vou pôr os parênteses aqui. E aqui tá pronta a nossa função de move left. Então eu vou pegar aqui também, vou copiar aqui e só vou alterar a posição do x. Em vez de menos menos, vai ser mais mais. Só que aqui a gente vai alterar a nossa collision. Em vez de ser menos 1, aqui vai ser 1. 1 e 0. Agora no nosso rotate, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente, que a gente vai ter que apagar a imagem e trocar ela da posição daquele array. Bom, vamos pegar um padrão. Next pattern. Nosso próximo padrão vai ser this.piece. Aí é a peça atual. Vou pegar this.piece n mais 1, que é o número do array mais 1, ou seja, a próxima versão dele aqui. Ou seja, se eu tiver aqui ó, no nosso primeiro, essa é a posição 1. Então o piece n é esse. O piece n mais 1 é esse. Então ele vai ficar na vertical. É isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Dividido por this.piece.length. Ou seja, eu não posso chegar na última posição e aumentar uma. Então isso aqui ele vai tratar isso. Kick é igual a 0. O que é esse kick? É um chute. Por quê? Quando essa peça aqui, por exemplo, pode ver que aqui ela tá um para cima, aqui ela tá um para o lado, aqui ela tá um para baixo, aqui tá um para o outro. Ela vai empurrar a peça um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para ela poder se ajustar. Então esse aqui vai ser o kick, tá? Então vamos lá. Criar um if. This.collision. Aí eu vou pôr aqui posição x0, posição y0, next pattern. Ou seja, se a próxima peça ela não colidir com nada, então ele vai poder criar a peça. Aliás, eu vou alterar o nosso kick aqui, né? Então eu vou criar aqui um if this.x for maior do que o tanto de coluna que a gente tem dividido por 2. Aí o nosso kick vai ser menos 1, ou seja, ele vai levar 1 para cá a nossa peça. Se não, o kick vai ser igual a 1. Aliás, eu não preciso fazer isso, eu posso colocar que o kick é igual a 1. Kick é igual a 1. Kick é igual a 1. E aqui embaixo eu vou fazer outra verificação. Se não tiver colidindo, o kick com 0 com o next pattern. Ou seja, se ele não colidir, aí sim eu vou poder trocar a nossa peça. Como é que eu troco essa peça? Eu vou dar this.undraw, ou seja, eu vou apagar a nossa imagem e vou começar ela de novo. Então this.x mais igual ao kick e this.piece n é igual this.piece n mais 1 dividido por this.piece.length. Então esse vai ser o número da nossa peça nova, tá? This.activePiece é igual this.piece n. Entre colchetes aqui, não é parênteses. Agora que eu troquei a nossa peça atual, é só eu dar this.draw. Então ele vai apagar a imagem, ele vai usar o kick aqui para saber a posição certinha, né, para a esquerda e para a direita, e vai funcionar. Eu acredito que aqui do jeito que a gente fez tudo, já vai estar funcionando. Deixa eu dar F5 aqui, ó, para a esquerda, ó, não tá indo mais para a esquerda, para a direita, ó, colidiu não vai mais para a direita, e para baixo, se eu apertar para baixo, ele desce mais rápido, certo? O que a gente precisa fazer aqui agora? Eu preciso fazer a pontuação funcionar. Primeiro, deixa eu ver se está funcionando a rotação, né? Aí está rotacionando normal. Então, eu preciso fazer agora a pontuação. A pontuação, ela vai ser quando eu encostar, fazer uma linha inteira. Aqui, por exemplo. Fiz uma linha inteira. Então, aqui, isso tinha que aumentar pontos para mim e apagar essa linha. Então, eu vou fazer isso aqui agora. E aí eu acho que a gente já vai estar terminando o jogo, tá? Aquela função que a gente criou, lock, ela pode servir para isso também, porque ela vai travar e ela vai ver se a hora de travar, ela realmente é só travar e começar algo novo, ou se ela vai travar e vai dar update. Então a gente vai fazer aqui de novo, ó, for let current row igual a 0. Current row for menor do que a row, agora eu tô falando da row, não tô falando do ActivePiece, tá? Ou seja, eu quero saber se é maior do que a quantidade de linhas que a gente tem e se a current row e current row mais 2. Isso. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para as colunas, tá? For let current call igual a 0. Enquanto current call for menor do que o número de colunas que a gente escolheu, a gente vai aumentar, né, o número das nossas colunas.
Agora a gente vai descobrir se todas essas linhas elas estão pintadas, ou seja, se elas não têm a cor padrão, que aí elas vão estar finalizadas mesmo. Então a gente vai criar aqui uma constante, const current square color, e aqui a gente vai pegar a cor do nosso quadrado. Então vai ser board current row current color. Essa aqui é a cor do quadrado atual, tá? Então para cada um do cenário ele vai ver da linha que a gente está chamando. Então aqui eu vou criar uma variável chamada isRowFull, ou seja, se a linha está cheia, a resposta vai ser sim. Ele vai começar achando que é. E aí aqui dentro desse for, eu vou pegar e vou verificar aqui. isRowFull é igual. Se isRowFull, se a row estiver cheia, ou seja, se for verdadeiro, né? E também se o current square color é diferente de default color. Ou seja, eu vou falar que essa row está cheia e aí eu vou verificar para cada uma das colunas se realmente está cheia. Então, se a cor atual do quadrado for diferente, realmente a row está cheia. E aí aqui no final eu vou fazer uma verificação. If isRowFull, ou seja, se eu não alterei essa variável, então sim, agora sim eu vou dar um update. Então, update row and score, current row. Então eu vou mandar essa linha para ser atualizada. Tá? Essa função ainda não existe, a gente vai criar ela. Então a gente vai lá no nosso arquivo de funções, tá? E agora a gente vai criar então aqui nosso function update row and score row. Vou mandar uma row aqui. Deixa eu abaixar mais aqui. Então a gente vai começar tudo de novo. For let y, que é a posição y, é igual a row. Então eu vou começar a nossa posição y, em vez de começar com 0, igual eu faço sempre no nosso for, vai começar da row, que é a row que eu quero. E o y é maior que 1. Se o y for maior que 1, então y menos menos. Aí aqui dentro eu vou fazer outro for, tá? Então eu vou fazer aqui um for let current col, ou seja, a coluna atual é igual a 0. Agora sim eu quero pegar, porque eu quero pegar a coluna, a linha toda. Então current col for menor do que o tanto de linhas que a gente tem na nossa coluna, então current col mais. Aí, se ele passou por tudo isso, então ele vai rodar uma função aqui que é remove row y current col. Aliás, acho que eu nem preciso criar essa função aqui, viu? Como é só uma linha de código, não preciso, eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou colocar aqui board current col é igual a board row to remove menos 1. Row to remove não, é o seu row aqui. O que eu estou fazendo? Se você chegou a entender o que eu fiz aqui, eu estou dando esse update, mas na verdade eu estou repintando o nosso quadro para a mesma coisa que o quadro tem, só que eu estou pegando a nossa linha atual e estou diminuindo 1. Ou seja, eu estou apagando a linha atual e passando para cima. Então a impressão que vai dar é que ele vai apagar aquilo ali e vai descer tudo dali para trás. Aqui, depois disso, eu vou ter que fazer uma outra verificação, que é quando a nossa coluna for 0, a nossa linha for a primeira ali, for a primeira do nosso quadro, essa daqui, então eu vou ter que pintar eles da cor padrão. Por quê? Eu estou descendo todas. Se eu estou descendo todas, então aquela ali eu tenho que pintar manualmente, porque não tem nada para ser pintado dela ali. Então eu vou criar tudo de novo. For let current col é igual a 0. Current col menor do que col. Então current col mais. E eu vou colocar board 0 manualmente, tá? Current col é igual default color. Então eu vou pintar sempre a primeira linha de branco porque eu tô trazendo todas para baixo. Aí aqui, depois disso, já tá feito o que a gente queria, tá? Eu só vou adicionar aqui então score mais igual a 10. Tô adicionando uma pontuação pra gente. E acredito que aqui já esteja funcionando. Mas agora que eu estou mandando pra gente o nosso score, eu preciso mostrar o score aqui na tela. Então eu vou pegar a nossa função do drawBoard, eu vou colocar aqui também que eu quero que o meu score element seja igual à variável score e o nosso speed element também seja igual à nossa variável speed. Então agora se eu der um F5 aqui, ele não deu nada, porque deve ter dado algum erro, vamos ver. Tô maluco. Esse aqui é um elemento, então eu vou pôr inner HTML e aqui também inner HTML.
Aí, agora sim. Então, ele está trazendo a nossa velocidade e a nossa pontuação. Deixa eu só ver se ele vai incluir nossos pontos mesmo. Aí, o que ele fez ali? Ele não deu certo ali de apagar a linha, tá? Eu vou arrumar isso aqui. Vamos ver aqui no nosso update row and remove se é isso mesmo. O correto eu acho que vai ser a gente realmente criar uma função. Eu queria evitar isso, mas acho que é até melhor. Então vamos criar essa função aqui para a gente separar as atividades da nossa programação. Remove row to remove, equal to remove. E aqui eu vou rodar essa função remove row y, que é o que está dentro do nosso for, current call. Não foi por isso o problema, tá? Eu só deixei ele mais explícito. Acho que eu tinha que ter colocado y em vez de row, mas tudo bem. Deixa eu call to remove. Vamos ver se isso resolve. É isso aí, então já deu certo, já está funcionando. Se eu quiser eu posso ficar jogando aqui agora que ele vai dar tudo certo. Aí, então, o que eu preciso fazer agora? De início, eu preciso colocar o nosso game over, né? Que nosso game over tá aqui na lock. O nosso game over tá aqui na função lock. Eu tô dando um break aqui. O certo eu vou dar um alert aqui só, alert game over. E vamos tentar dar um game over aqui então. Descer, 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 descer. Pronto, game over, certo? Então, o certo aqui é eu fazer o seguinte. Quando o game over der game over, eu posso dar um aviso de continuar. Se a pessoa quiser continuar, aí eu zero tudo de novo e começo de novo. Vamos fazer isso? Então, pra gente fazer isso é fácil. Eu vou pegar aqui, ó, todas essas variáveis que eu criei, eu vou pegar elas e vou colocar dentro de uma função. Vou criar uma função nova aqui, function game over. Aliás, vou dar function, vou criar o game over, deixar ele aqui, mas vou criar um function reset game. E aí aqui eu vou colocar o nosso speed para ser 500, o nosso drop start para ser agora, a nossa pontuação vai voltar a ser 0, o board eu vou alterar aqui também. E eu refiz esse for. O que é esse for aqui? Eu tô pintando tudo de branco de novo, tudo da cor padrão de novo, tá? Então isso aqui já vai fazer com que o jogo resete. Então, o game over, na verdade, eu vou trazer aqui um confirm. Game over, quer continuar? Então, vou criar uma variável let aviso warning, em inglês. Aí eu coloco if warning, se a pessoa aceitou, né? Se a pessoa aceitou, reset game. Se não, aqui eu vou pôr em inglês, tá? Continue. Isso, então se sim, reset game, se não vai dar um alerta. Então eu vou pegar essa função aqui e vou colocar aqui na nossa função lock. Eu também vou fazer o seguinte. No nosso game eu vou criar uma função para evitar travamentos. Eu vou colocar aqui, ó, let can move é igual a true. Ou seja, o personagem pode se mover? Se o personagem pode se mover, então algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, a função lock, o certo é quando for travar, eu vou colocar isso aqui como falso, porque se eu pedir para travar, eu não quero que aperte para o lado, eu não quero apertar para o lado e deixar a peça se mover ainda. Então o lock ele não vai permitir que a peça se mova. Então eu vou pôr aqui o can move igual a false e no final de tudo eu vou pôr can move igual a true, que aí eu vou poder me mover de novo depois que executar todas essas funções. E aí aqui na minha função control eu verifico if, se não pode mover, então eu vou dar return false. Ou seja, nenhum controle que eu tentar fazer vai funcionar, tá bom? E aqui também, eu acho que aqui já deu certo. Vamos verificar como é que ficou aqui nossa situação. Vou dar game over. Game over, continue? Ok. Deixa eu pensar. Ah, tá. Então eu preciso criar também a nossa peça. Não posso esquecer disso, porque a peça está lá embaixo. Então aqui na nossa função reset game, a gente vai colocar também aqui o piece, random piece. Então vamos tentar de novo aqui. Game over, continue? Ok. Aí agora sim. Então ele começou de novo. Agora, se eu começar a jogar aqui, você vai ver que o jogo está pronto. Ele está concluído. Só para... Me empolguei aqui. Ó,
Só pra gente terminar então, e pra valer a pena eu ter parado de gravar por tanto tempo, eu vou acrescentar mais um power-up aqui pra gente. O que eu vou fazer aqui? Não é um power-up, eu tô jogando Tetris, não é power-up. Nessa função aqui, o update row and score, ao invés de eu adicionar só o score, eu também vou fazer, eu vou dificultar um pouco o jogo. Já que a nossa velocidade é 500, para cada vez que a gente acertar, eu vou aumentar essa velocidade, certo? E diminuindo, né, os nossos milissegundos, e aí o jogo vai ficar mais difícil. E aí você vai conseguir disputar esse jogo com seus amigos e etc. Então aqui, ó, onde eu coloco score mais igual a 10, eu também vou fazer uma verificação, porque eu também não posso deixar o jogo extremamente rápido. Speed maior que 100, então se a nossa velocidade for maior que 100, eu vou colocar speed menos igual a 20, certo? E aqui também, na hora que eu der esse update, eu vou travar o nosso KeyMove aqui para false. E depois eu vou colocar KeyMove igual a true. Assim que ele executar tudo isso, ele volta a poder mover o personagem. Vamos ver se deu certo agora. Nossa velocidade ali está 500. Aí já abaixou e a velocidade ficou um pouco mais rápida. Eu estou apertando para baixo, tá? Por isso está descendo bem rápido. Mas ó, sem soltar, tá vendo como ele tá bem mais rápido? Então se eu acertar mais algumas vezes... Aí, eu tô quase chegando na velocidade máxima aqui, que eu travei no 100, né? Aí, cheguei no 100. Então você pode ver que ele tá bem rápido. E daqui pra frente vai ser muito na sorte, né? Se cair a peça que você quer, você vai conseguir. Senão, o negócio vai ficar complicado. Pra finalizar aqui, eu acho que esse Alert Game Over tá travando ali pra mim. Então vamos deixar só o Reset Game. E é isso. Eu vou colocar esse código no GitHub pra quem quiser dar uma olhada nele. E o interessante é você fazer comigo, porém eu sei que um jogo como esse ele é bem mais complexo do que os outros que eu ensinei e realmente ele vai demorar mais tempo, inclusive esse vídeo ficou até mais longo. Porém eu espero que esse vídeo tenha ficado melhor, inclusive de qualidade, porque a intenção foi realmente fazer um vídeo melhor para vocês que me assistem. E eu pretendo continuar trazendo algumas coisas, não só jogos, tá? Eu gosto muito de jogos, eu tenho vídeo jogando aqui no canal, mesmo o canal não sendo de gameplay. Gosto muito de jogos, mas a intenção é trazer um pouco do mundo da programação nesse canal. Então eu pretendo trazer um pouco de conteúdo de Vue.js também e de softwares em geral, tá? Eu faço jogos porque é algo que me agrada bastante. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa eu atualizar aqui a tela. Isso. Obrigado por ter assistido até aqui, porque eu sei que deve ter sido um caminho longo. E vamos que vamos, tenta fazer comigo, independente do seu conhecimento, instala aí o Visual Studio Code e faz comigo passo a passo, você vai ver que você vai conseguir terminar comigo essa programação inteira, tá? Eu espero você presente nos próximos vídeos e muito obrigado, até a próxima.